Piastri levou. A gente perdeu, né? Eu desisto. Eu não vou mais dar um palpite nesse negócio. Assim, eu pelo menos acertei a equipe. Eu só errei o piloto. Então tá tranquilo. Acertei a equipe, os 50% treinos de acertaram. acerto. Toledo, ele teve uma sorte danada, que ele não tá na Red Bull, porque ele já teria saído do campeonato. Sim, exatamente. Se ele tivesse lá, na Red com Bull, ele já certeza. tinha vazado, assim. Teve bons resultados na Fórmula 3, na Fórmula 2, mas a Fórmula 1, né, Sim. é tipo ser um peixe em um aquário de tubarão, né? Apesar de que o Hamilton foi tido como o melhor piloto. Ele da foi corrida. dado como o melhor piloto da corrida. Na minha opinião, o melhor piloto da corrida teria sido o German. Não, com certeza. Ele saiu no P20, terminou em P10. P10. Olá, sejam bem-vindos a mais um Arroz Esportes Arena. E o assunto de hoje é Fórmula 1. Por isso que eu tô aqui com Clayton e Ronald. E a gente vai falar sobre o GP de Bahrein e do próximo da Arábia Saudita. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Corrida mais emocionante essa semana, né? Deu uma movimentada aí. Hoje, esse final de semana, né, a gente observou o que é Fórmula 1, né? Competição, ultrapassagem, batida, piloto estressado, né? Com o circuito. E o Bahrein provou que esse campeonato é o quarto, né? É o quarto GP e provavelmente vai ser assim até o resto, né? Temos da temporada. Aí uma boa disputa no campeonato Sim. agora que tá mostrando, tá desenvolvendo bastante. Sim. A gente tá vendo pilotos aí que a gente imaginou que estaria lutando ali pelo campeonato, a gente não tá vendo, que Sim. é o caso do Verstappen, do Hamilton, que não tá tanto assim, né? Mas a gente tem aí a Mercedes também. Surpreendeu também, mesmo Caramba, com o carro você ganhou pontos Mas a aí. Mercedes tá vindo bem desde o primeiro circuito. Tem uma constância, eles estão tendo uma constância, é o que é legal, né? Assim, por mais que a gente botou um piloto novo, e a gente acharia que não ia estar tão bem, mas eles estão, assim como a Ferrari, pontuando sempre ali, os dois Sim. carros ali, ó, ganhando pontos importantes, e chegando juntos na disputa, né? Eu queria fazer um adendo pros comentaristas da Band, que eu achei fantástico. Eles, na quali, estavam falando de Alonso. Não, porque Alonso, esse é o GP 400 e alguma coisa de Alonso, um grande campeão e tal, venceu 200 e pouco, mas também perdeu 200 e pouco. Achei fantástico. Mas é isso, é aquela coisa. Alonso é considerado por muitos especialistas, até o Ralf Schumacher mesmo, que é um dos principais, né, comentaristas da Fórmula 1, dizendo que ele é um dos melhores. E de fato é. Só que o carro não proporciona isso para ele, né? Então entra essa questão. Exemplo de Alonso, do Hamilton agora, do Bortoleto, que é uma nova promessa, que dizem assim, não, o piloto, ele é um excelente piloto, mas o carro não favorece, e de fato. Só que nesses momentos, né, que o carro não proporciona muito para o piloto, que o piloto tem que mostrar que é bom piloto, né? Exemplo do Hülkenberg, e em comparação ao Bortoleto, não é só o talento, é a experiência também, né? Sim. Tem aquele GP em 2018, que Alonso estava na McLaren, que ele, na corrida, o pneu dele estourou, mandaram ele abandonar o carro. Ele não abandonou. Sim, ele foi sim. até o box, trocou o pneu e terminou, acho que foi em sétimo. Sim. Então, ele não é um piloto ruim. E Não, talvez em não. 2026 ele realmente possa vir a Exatamente. mudar por conta do regulamento, né? regulamento. Mas do 2026 promete muitas mudanças na Fórmula 1, né? Então, Se ele continuar na Fórmula 1, né? Ele já tem 40 e poucos 40 anos. já tá bem rodado. Tá com a quilometragem alta o carro dele. Ai, meu Deus. Tá, Piastri levou. A gente perdeu, né? Eu desisto. Eu não vou mais dar um palpite nesse negócio. Assim, eu pelo menos acertei a equipe, eu só errei o piloto. Então tá tranquilo. Acertei a equipe, os 50% treinos de acertaram. acerto. Mas Mas eu tô achando que ele vai levar, viu? ele entrou agora na disputa aí agora com o companheiro dele, e eu acho que vai ser
pauleiro esse E campeonato. Lando deu uma declaração, acho que foi no pós-quali, né? Dizendo que ele não ia sair bem na corrida, não. Que Piastri que vai levar essa e tal. Agora, ontem, na transmissão da Band, o comentarista falou, né? Que Zac Brown, o chefe, né? O chefe de equipe, falou que a preferência dele é o Piastri. Então, assim, o Norris ele tem que ter essa atenção, aproveitar que é esse início de campeonato, porque se ele não ganhar esse campeonato, ou Verstappen, ou outro piloto, o candidato, né, o piloto principal vai ser o Piastri. Porque, assim, desde muitos anos, né, a McLaren ela vem apostando no Norris. Sim. Só que ele, talvez pela imaturidade ou pela afobação de ganhar, né, ele, por ter poucos anos, né, na categoria, já tem mostrado que tem uma mente de campeão, já tem aquela vontade de vencer, né? Então, se o Norris ele vacilar, É isso. ele toma o Norris não devolve, ele não. teve outras. Quer dizer, ele tem mais tempo, né? De Fórmula 1 e na equipe também. Só que agora que ele tem um carro que realmente, desde os meados do ano passado para agora, que ele tem um carro que ele possa competir. Só que o Piastri também tem o mesmo carro que o Norris. E o Piastri aparentemente tem um pouco mais ali de não sei se Eu acho que é frieza. Eu acho que ele tem uma frieza nele que, não sei, a percepção que eu tenho do Lando é que ele é muito emotivo, ele é muito... E o Piastri, ele é frio, tanto que eu vi até um meme no final de semana, tipo assim, um sinal que o Piastri ia ganhar, porque tiraram uma foto dele sorrindo, porque ele não sorri. Não, real. E ele quando saiu também do Qualify, que ele ganhou a pole, ele nem que ignorou e tal, ele ficou meio... Ele achei meio estranho assim também, né? Eu me lembro a Verstappen um pouco. Mas é isso. E eu acho que ele é o grande candidato para poder vencer esse campeonato. E ele também tem uma característica de Hamilton, né? Ele, tipo, acaba a corrida ou qualify, ele fica concentrado ali, vai pro box, depois relaxa, né? Sim. Então, assim, um campeão tem essa característica, né? Então... É a questão da emoção, né? Sim. O cara saber colocar a emoção no lugar certo para poder utilizar ela quando necessário. Não tá sempre ser um cara explosivo ou um cara agressivo demais também, né? Sim. Que nem o Carlos Sainz foi essa corrida. É, verdade. E aí a emoção toma conta, né? Porque você precisa administrar isso aí. Já que você puxou o Carlos Sainz, vamos discorrer sobre ele um pouco nessa corrida. Vamos lá. Começa, Cleiton. Ele estava tendo um bom ritmo, né? O Carlos Sainz estava tendo muita ultrapassagem, estava disputando bastante, mas teve aquele incidente com o Tsunoda, né? E a gente viu que Tsunoda, ele abriu um pouco, né, na curva, só que ele deixou o carro, né? E quem sofre na lateral é quem tá culpado, né? Sim. Que ele poderia ter deixado um pouco de espaço, ter deixado o Tsunoda ultrapassar e depois, né, Exato, fazer o X lá na frente. Só que entra aquela questão, né? A afobação também. Exato. Sim. E o Sainz, veio de uma Ferrari, né? Ponta, já venceu corrida. Então ele tem uma noção, tem a experiência claro. de que o Tsunoda possa ser que não tenha, né? Então, assim, foi um vacilo do Sainz, né? Pô, mas o Sainz, ele poderia estar numa Mercedes hoje, né? Ele poderia estar numa Alpine, que foi bem, pontuou. Pô, ele só... Parece que ele pisou no acelerador na ladeira, assim, e só tá indo. Ele realmente não tem guardado boas recordações desse ano ainda não. Não tá... E ano passado ele tava bem, né? Ele chegou a vencer algumas vezes. E ele tem a característica dele, é uma característica boa, assim, sabe? Tipo, ele entra na equipe, ele se dedica. A gente viu no primeiro GP que ele ajudando, e isso. Tem uma característica dele, ele sempre deixa bons resultados, uma boa marca, mas até então, acho que ainda não começou a fazer essa parte, não. Tá um sério candidato, né? A ser o companheiro do pai. Vai pilotar carro de rally, eu acho. Porque a Fórmula 1 tem isso, né? Ou você, mesmo em uma equipe ruim, exemplo do Albon, é um excelente piloto. Numa equipe ruim, mas tá mostrando o resultado, né? Sim. Sempre tá ali entre o top 10, ou tá em 10º, ou tá entre os 11º, que não pontua, mas para uma equipe como a Williams,
ficando em 11º ou pontuando, né, já nas primeiras corridas, eu acho que isso mostra que o piloto tem que ser bom, né? E o Sainz, ele tá tendo essa maré, né, de uma má sorte, assim, tá... As coisas boas não estão pro lado Isso, dele. não estão pro lado dele, exatamente. O Ocon também que surpreendeu, porque que batida feia foi a da quali dele. Quando eu vi o carro rodando e ele batendo na parede, eu fiquei, meu Deus, esse homem não vai ter condição de correr amanhã. Que ele ainda demorou pra sair do carro, ele foi pro safety car. Aí, quando eu vi, ele foi lá e ainda pontuou. Eu falei, cara, uma É fênix mérito dele ressurgiu também. das cinzas. Foi um mérito dele, sendo que ele mostrou que é um bom piloto, mas também da equipe, né? Que correu contra o tempo para entregar um carro competitivo, né? Que geralmente quando o piloto bate, entrega, o carro fica, né? Carro que anda, né? Mas não é o que compete, né? Mas Não, eu queria fazer até um adendo pra engenheira da Haas, porque é a única parece que tem sentimentos. Porque quando ele bateu, ele fez eu tô bem, ela fez que bom que você tá bem. Aí ele fez assim, o carro tá... Acho que começou a falar como o carro tava, ela falou assim, o importante é que você tá bem. Nenhum engenheiro faz isso com o piloto, viu? Geralmente a gente não ouve, Geralmente não tem um adendo, esse papo, não. Tipo, achei assim, não liga pro carro, uma pessoa é humana. sim. Se importa com o rapaz. Mas vamos falar da rivalidade mais assídua da Fórmula 1, que é Verstappen dedurando o Lando, né? Lando e Verstappen, aquela rivalidade. Sim. Que também, o Lando também não ajudou, ele botou 2 rodas pra frente da posição dele. Assim, do cochete ali, da largada. E você tá vendo que tá parecendo uma briga de ensino médio, né? É bem isso. Mas você cortou a grama, né? Na última passada. Corrida. Lando dá um ótimo cortador de grama. Agora, né, ficou essa provocação. E eu acho que isso aí vai se estender durante todo o campeonato. Não, mas ainda assim o Lando pegou o pódio, né? Sim. Mas... Que também, se tivesse ali mais umas 10 voltas, eu acho que ele ia pra cima. Pra cima, com certeza, porque o carro tá bom. Agora, eu acho que é a emoção que não tá, né? Porque ele às vezes tá sendo precipitado, né? Então isso tá prejudicando o campeonato dele. Se ele vacilar aí... Com certeza. Quem não ficou bem também foi o Verstappen, né? Não, mas ele Inclusive, deu saiu na bronca com a Red Bull. Não, ele deu uma declaração pós-quali. Porque ele só deu uma volta. Porque ele, na quali são 2, né? Que na primeira... No Q1. Sim. Ele só deu uma volta, porque ele foi dar a primeira, não lembro o que foi que aconteceu, ele voltou pros boxes, ficou no box. Não marcou tempo, só no final que ele saiu, deu uma volta. Deu uma volta. Foi. E aí, depois da qual ele deu uma entrevista e falou, o carro não tá dando. Esse final de semana eu não vou conseguir consertar o carro pra eu correr. Vai ser do jeito que der. E será que a Red Bull esse ano eu dá acho uma surpresa pra gente? Eu construtores, ou um piloto, um campeonato de pilotos. Você acha? Red Bull? Acho. Você acha? Não, eu pensei que você tava falando de outra coisa. Pensei que você tava falando do Verstappen cair fora, cara. Não, mas eu acho que a Red Bull esse ano não entrega nada, não. Eu acho que não. Eu acho que nem o piloto. Mas eu também acho difícil. Porque na verdade, as primeiras etapas, as 7 primeiras, ou até a 10ª etapa, que define, né? O campeonato lá. Campeonato. Isso. Se você olhar hoje a questão dos pilotos mesmo, você tem ali a diferença de pontuação, já tem uma disparada a partir, se eu não me engano, do quarto do quinto colocado. Você já tem uma disparada grande. Então, ali, para você conseguir recuperar esses pontos aí, já começa a ficar difícil. Porque tá vindo as corridas de sprint aí, que são esses pontos que, né, diferenciam talvez 2, 3 pontos, né, do campeão. Então, aí, você chega no quarto lugar, de Russell para Leclerc, você já tem ali quase 30 pontos de diferença. Entendeu? Então tipo, aí já começa a desenhar muito o campeonato. Sim. Apesar de que o Hamilton foi tido como o melhor piloto. Ele foi dado como o melhor piloto. Na minha opinião, o melhor piloto da corrida teria sido o German. Não, com certeza. Ele saiu no P20, terminou em P10. Então,
Eu acho que deram a Hamilton ali pelo... Claro, ele fez uma boa corrida, não fez uma má corrida. Muito bom. Mas, pra mim, tinha sido verde. Pô, mas aquela disputa que ele teve com o Ocon ali, acho que foi a 7ª posição, né? Caramba, foi Foi bonita. Mas bonita. pô, o cara largar de último e chegar em quarto. 10º, pô. Berman, né? Pô, o cara conseguiu escalar Isso é. metade de um grid. E pra um novato, tem que né? Exato. E assim, não é a primeira vez que ele faz isso. As últimas corridas dele, ele tem se destacado fazendo muita ultrapassagem, saindo numa posição, chegando bem melhor. Eu tô gostando de ver. Eu acho que esse ano os rookies, né, tirando o Bortoledo e Lawson, todos os outros são muito competitivos. Foram boas escolhas. Sim. Assim, com certeza. Eu acho que de todas, o melhor foi o Antonelli, claro. Realmente sim. Tá surpreendendo. Mas você sabe que eu tenho a sensação? Eu acho que por ele ser tão novo e por ele viver uma vida meio que dupla, assim... Sabe quando você, assim... Ele vai pra escola, tem que fazer prova, tem que fazer tal... E aí, no final de semana, ele vai lá e corre. Eu acho que a sensação que eu tenho é o seguinte... Não, eu tenho que fazer a minha prova, e quando vai fazer a corrida, ele meio que tá pensando ainda na prova, e aí, tipo, dá naquela cagada e sai bem. Tipo... Será que eu vou passar na prova? Não, mas eu tenho essa sensação, ele entendeu? Sendo muito novo, eu acho que tá surpreendendo muito mais além por conta disso aí, dele ser muito novo. Agora, assim, como a gente falou bem no início, assim, a Mercedes escolheu ele porque viu alguma coisa nele que a gente ainda não tinha visto, mas agora a gente consegue ver, pelo menos uma constância ele tá tendo. A Mercedes tá entregando um carro legal também. A gente vê que tá aí, que tá o Russell e tá ele ali. Então, eles estão com um carro bom. E o Antonelli tá se destacando bastante. Eu acho que eu acho que ele ainda ganha uma corrida esse ano. Eu ainda acho. Não, também acho. Mas eu vejo também que o casamento dele com o Russell foi muito bom. Porque o Russell, tipo, meio que assumiu ele como uma cria, assim. Deixa eu ensinar ele alguma coisa. Que provavelmente foi a relação que ele teve com o Hamilton também. Sim, claro. E a ideia é sempre essa, né? Que o piloto mais experiente, ele passe ali a experiência dele, passe os conhecimentos e ajude o piloto mais novo a evoluir. E a gente tá vendo uma boa evolução do Antonelli. Sim. Eu vi, inclusive, não sei se vocês assistiram as entrevistas, que é aquele Media Day que eles fazem, vão pro palco. Eu não aguentei com Hamilton e Leclerc, que eles falaram que estavam, cada um no seu quarto, jogando xadrez. E aí, chegou uma hora e tava empatado. Aí o Hamilton falou, não, aí eu não ia dormir sem desempatar o negócio. Aí eu peguei e entrei numa inteligência artificial dessa da vida e comecei a pesquisar jogada. E o Leclerc respondendo. Aí chegou um momento que o Leclerc chegou e comentou: vem cá, nós dois estamos roubando, é? Porque aparentemente todas as jogadas que ele tinha feito no xadrez até ali, ele tava roubando. Porque os dois estavam, tipo, usando inteligência artificial. Os dois estavam fazendo a mesma estratégia. E ele ainda chegou e falou assim, e a minha era perto do cadeiro, porque ele ainda ganhou. No caso, Hamilton ganhou. Aí eu achei interessante, porque já tá começando também você a ter aquela coisa, porque o Leclerc e o Sainz eram, tipo, muito amigos, aquela coisa, E tem até um vídeo, né, antigo, quando o Leclerc, ele tava como, acho que era da Sauber na época, que Hamilton tava no paddock, né, ele tava assim de canto, olhando pra ele, tipo, né, pô, é Hamilton, né, o 7 vezes campeão, né, então assim, tem esse peso, né? Muito. A experiência com por ser, né? Hamilton experiente e Leclerc um piloto novo, né? Tem 9 anos na categoria, né? Por aí ou menos. Por aí, Então, assim, tá sendo uma dupla, né? Que tá somando, né? Pra equipe. Exato. Então, a Ferrari, com certeza, tá feliz com o que eles estão entregando. Hamilton querendo entregar mais, ele falou no final da corrida que ainda tá achando o carro ali, mas que vai melhorar, e a Ferrari melhorando, com certeza, são dois também aí, 2 pilotos pra gente ver lá em cima também, na disputa. Chegou um momento, né, que teve uma dobradinha da Ferrari, que eu não sei se estava Leclerc e Hamilton, aí depois virou Hamilton e Leclerc na corrida. Que foi o segundo e terceiro lugar, não foi? Que tava essa disputa. Teve um momento que teve, mas depois Piastri passou e
E foi. E alguns pilotos reclamaram também do desgaste de pneu Foi. excessivo lá. Mas a estratégia da Ferrari foi bom, porque ele usou pneu médio a maioria da corrida. E tanto que eles demoraram para ir pro pit stop. Eu acho que eles demoraram umas 18 voltas. E aí foi que eles foram trocar. E no final eu vi acho que foi uma fala de Russell, porque a Mercedes colocou pneu soft, né? Sim. E ele falou assim: que emoção vai ser terminar essa corrida e até o final dessa corrida com o Ah, pneu soft. Essa decisão foi audaciosa, não foi tipo Foi isso? uma coisa assim. Foi, verdade. E mostrou também que ele confiou nos engenheiros dele, né? Sim. Pô, faltando muitas voltas, acho que foi 20 e poucas voltas, né? Colocar um pneu macio, sendo que arriscado. tem... É E numa verdade. pista que tem um desgaste de pneu grande, Sim, né? Então, uma pista muito abrasiva, né? Então, assim, foi foi muita coisa. Tem que ter ali a confiança, né? Dos dois Sim. lados. O piloto confiar na equipe e a equipe também confiar no piloto. Quando o piloto fala, também, e a equipe acatar. Tá, vamos agora falar do próximo GP. de Jeddah, né? Jeddah. Fale um Arábia pouquinho Saudita. sobre. Desenvolva. Uma pista nova, né? Pista nova, muito rápida. É uma pista que demanda muita atenção, porque são curvas, exemplo ali da C5, C6, C7. É isso. Então, assim, é uma pista longa, de curvas muito pequenas, né? Muito estreita. Então, assim, demanda muita atenção dos pilotos. E se vacilar aí, ele mesmo já deu alguns beijinhos no muro. Então eu acredito que vai ser uma corrida também muito interessante, porque é uma pista que demanda muitas ultrapassagens também, né? Sim. E também foi o palco do primeiro campeonato, né, do Max. Foi a disputa entre Max e Hamilton, né, que estavam, acho que quase empatados. E Max, na última curva, ele ganhou, né? Ultrapassou o Hamilton e acabou vencendo, né? Então, a gente vai ver também muitas disputas e também não estranhe ver uma briga entre o Max e o Hamilton, né? Porque vão lembrar dos... Lembrança. Gatilhos. É gatilhos. verdade. E aí, qual é o seu palpite pro GP de Jeddah? Eu acho que a pole fique com o Norris, que ele é bom de pole, assim como o Piastri também. Mas eu acredito que o Piastri ganhe esse GP. Eu acho que ele mantém essa dobradinha aí. Eu vou ficar no confortável também com a McLaren. Eu vou nos dois Norris. Tanto na pole quanto na corrida. Olha, totalmente diferente. Eu acho que o Verstappen vai levar os dois. Acabou. Pole e Olha o aí. campeonato. Pole corrida. Pole e corrida. Se a Red Bull conseguir arrumar o carro daqui até lá. Eles conseguem, ó, como conseguiu correr depois É de verdade. se tabocar Menos de um todo dia. na parede. Vamos ver. Ele não vai deixar barato. Ele tá revoltado. porque Ele tá muito É, revoltado. tá revoltado porque ele perdeu. Eu acho que ele vai Ele dar saiu a pirado volta. com a Red Bull, então Quem sabe? se a Red Bull vai querer se redimir com ele, né? Bom, esse foi o Arroz Esportes Arena de hoje. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E até a próxima.